Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo, um podcast em que a gente conversa com pessoas diferentes, como eu e você, sobre diversos assuntos. Percebam que a gente invadiu o canal da Central do Conteúdo justamente para trazer pessoas relacionadas a esse mundo do conteúdo. Hoje, com muito prazer, eu tô aqui com a Érica Rattori, que é palestrante e mentora de executivos. Seja muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Isa. É um prazer estar aqui no Pode Tudo, trazer conteúdo diferenciado para todo mundo. Então vamos lá. Prazer é nosso, Érica. Então vamos lá. O que está destruindo a saúde mental dos executivos? Isa, hoje o que vem destruindo a saúde mental dos executivos é a cultura enraizada que as pessoas têm que trabalhar sempre muito, sem parar, dia e noite, para conquistar os resultados. E o executivo esquece que ele é um ser humano. E que também precisa de descanso, como qualquer pessoa comum nessa terra. E quanto mais ele descansa, mais ele tem ideias, mais oxigena o cérebro. E isso faz com que a saúde mental dele esteja em equilíbrio. Quando ele entende que ele pode descansar para trazer novas ideias, para liderar times com mais confiança, ele muda tudo na vida dele. Perfeito. Será que tem a ver que muitas pessoas têm ideias maravilhosas, por exemplo, no banho? Eu sou uma dessas, tá? Os momentos que eu tenho mais ideias são os momentos que eu estou óssea. Então, normalmente, eu tô sentada, aí vem uma ideia, vem um insight, eu já anoto ali. Às vezes, eu tô no elevador, vem um insight, e eu anoto ali. É justamente nesse momento, a nossa mente se abre para novas sugestões. E aí, a gente tem que anotar. Então, fica a dica. Quando você tiver um insight, anota na hora, porque ele vem e vai embora. Do jeito que for, anota, né? E os líderes racionais, eles tomam as piores ou as melhores decisões? Então, tem muitos líderes, né, que têm diplomas, MBA e diversas certificações. E ele esquece de se conectar com o time. Então, quando você dá uma abertura pro time, para você conversar de assuntos triviais, entender como foi o final de semana, saber se a família tá bem, é diferente, né? O líder racional esquece muitas vezes que ele não tá trabalhando com máquina, que ele não tá lidando com a inteligência artificial, que ele tá lidando com pessoas. E pessoas têm o quê? Inteligência, emoção. E isso a inteligência artificial, máquina não tem. Então ele esquece, foca no resultado, mas esquece de focar no que realmente importa, que é a qualidade do time. Perfeito. A gente pode até fazer um paralelo, né, entre liderança dissonante e ressonante. Eu acho que tem muito a ver ali. Mas o verdadeiro desafio do executivo, qual que é? Não é dormir, é desligar a mente? Então, tem muitos executivos e muitos que eu converso, muitos que passam comigo na mentorias, que acreditam que descansar não é merecimento. Que ele tem que estar o tempo todo produzindo. E quando ele entra com essa mentalidade, tá o tempo todo produzindo, desenvolvendo, ele entra numa mentalidade totalmente errada. Porque ele precisa ter clareza, ele precisa ter liderança e focar no resultado. E como ele consegue fazendo isso? Descansando e se fortalecendo. E entendendo que ele merece também momentos de descanso para não ter esgotamento mental. E não só isso, né, Isa? Uma pessoa com a mente próspera, com a mente forte, ela tem que entender que ela precisa ser próspera em tudo. Então, não adianta ele estar muito bem no trabalho e tá caindo na família. Não adianta ele estar muito bem na família e tá caindo no trabalho. Não adianta ele estar muito bem no trabalho, na família e tá caindo na saúde. Então, o executivo que tem mente próspera, que é aberto, ele sabe equilibrar os pratinhos. Perfeito. Isto posto, como que lidera sem perder a própria saúde? Com gestão de tempo e produtividade. Muita gente me pergunta, e essa semana mesmo eu dei 2 palestras sobre gestão do tempo e produtividade, e as pessoas perguntaram pra mim, como que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. A questão é que eu me organizo, eu planejo, a minha agenda ela é toda redondinha. E um ponto importante, Isa, eu não fico frustrada se eu tiver que remanejar algum compromisso. Perfeito. Porque acontece, claro que acontece com todo mundo algum imprevisto que tenha que ajustar, mas o importante é você ter clareza do que você vai fazer no seu dia. Então, como que eu faço? Todo domingo, eu olho a minha agenda e vejo a minha previsão de atividades durante a semana. Todo dia de manhã, eu reconfirmo aquilo. Esse compromisso se mantém. Maravilha. E essa agenda, ela é no papel ou ela é digital? Eu uso no celular. É muito fácil pra mim ali lidar com o celular, porque tá sempre na minha mão, né? Então fica muito mais tranquilo.
Perfeito. E isso que você falou me chamou a atenção, de não se frustrar quando não dá tempo de fazer algo. Eu acho que isso tem muito a ver com inteligência emocional, né? É difícil chegar nesse patamar. É difícil, Isa. E eu já me frustrei muito. Porque é complicado, né? A gente programa um dia inteiro. Mas, de repente, seu carro quebra no meio do caminho. E aí você perde aquela reunião importante. Como você lida com isso? Com inteligência emocional. E empatia do outro lado. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. Sim. Eu estava indo pra uma reunião importante. Meu carro quebrou. Eu liguei pra pessoa. Falei, ó, tive imprevisto. O carro quebrou. A gente consegue remarcar? E a pessoa falou assim, hoje não. Ah, tudo bem, me desculpa, é imprevisto. Consigo remarcar para outro dia? Para outro dia consegue. Então, a pessoa teve empatia de ajustar a agenda dela para outro momento pra gente conversar. E se não tivesse empatia? Tudo bem. Mas é importante eu ter a ciência de que, de repente, não era para ser. Sim. Não era para acontecer, né? E como faz isso? Fortalecendo a mente, né? Fortalecendo a autoconfiança. E sabendo quem é você. Porque imprevistos acontecem. Não precisa ficar julgando ou achando que o outro lado não teve um entendimento. Ele pode ter ou não, mas é você. É sempre sobre você. Sim, nunca sobre o outro, né? Isso. E qual que é a maior mentira que o mundo corporativo vende sobre o sucesso? Sucesso pode ser várias coisas, mas muita gente, inclusive eu, já tive a crença de que tinha que trabalhar muito para ter dinheiro. Muito para ter sucesso, muito para ganhar mais. E eu quebrei essa crença através de um método que eu utilizo, um método próprio que eu tenho, que é justamente como quebrar crenças. E quando você começa a quebrar algumas crenças e entender que você precisa trabalhar melhor e não muito para ganhar mais, você muda tudo. E como que é trabalhar melhor, mais inteligente? Ter uma organização financeira, porque se você perder o emprego hoje, amanhã, você vai estar respaldado. Então, às vezes a gente escuta muitos economistas, inclusive eu sou economista, a falar, poupa, faz investimento. E é uma verdade, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim, é reserva então, de emergência. Uma reserva de emergência dá segurança. Então, tem várias estratégias que a pessoa pode ter para trabalhar de forma mais inteligente. Com menos ansiedade, com né? Com menos ansiedade e até o trabalho virar hobby. E por que os executivos fracassam? É falta de técnica? Não, de jeito nenhum. Os executivos não fracassam por conta de técnica. Fracassam por conta de falta de inteligência emocional. Falta de saber lidar com a agenda. E o principal, falta de saber lidar consigo próprio. Muitos executivos estão na cadeira de executivo e se sabotam. Não têm autoconfiança. Tem medo do time dele saber que ele sabe menos que o time. Tem executivos, Isa, que não mostram a vulnerabilidade. E mostrar a vulnerabilidade, ao contrário que muitos pensam, atrai o time. Porque Sim. o time vê que aquilo é uma pessoa que chegou ali como qualquer ser humano pode chegar. Sim. Inclusive, o time começa a admirá-lo. Então os executivos... E se inspirar, né? E se inspirar, o que é principal. Então eu acho que os executivos fracassam por falta de coragem. E tem a ver com a síndrome do impostor? Tem muito a ver com a síndrome do impostor. Porque os executivos... alguns estão lá, claro, né? Por merecimento, por mérito. Outro por estar na linha de sucessão. E tá tudo bem. Sim. Mas nesse momento, quando a pessoa senta na cadeira, muitas vezes eles perguntam, quem sou eu? O que eu faço agora? E se descobrirem que eu sou uma fraude? E isso atrapalha totalmente o equilíbrio emocional dele. Porque ele vai ficando esgotado, não aguenta mais, tem medo de pedir ajuda, receio de pedir ajuda. Ou simplesmente, eles acabam virando chefes. Sim, não líderes. Que não tem empatia com os seus colaboradores e simplesmente, como ele não sabe fazer e não quer mostrar que não sabe, ele fala, faz aí, faz aí, faz aí. E aí, ele acaba sendo um fracassado. Perfeito. E para lidar com essa síndrome do impostor, ao invés de ficar se lamentando, se frustrando, a chave é estudar? Ir atrás do que você acha que não sabe? Eu acho que estudo sempre é válido. Sim. Eu estudei bastante, tenho MBA, tenho pós-graduação, estudei nos Estados Unidos, tenho vários diplomas, conselheira consultiva, mas tem certas habilidades, soft skills, que não se aprendem durante todo esse processo de educação em instituições, vamos dizer assim, tradicionais. Se aprende no dia a dia, se aprende com mentorias, se aprende estando na ambiência correta. Por isso tem muitos grupos de mentorias que faz sentido os executivos participarem, porque eles vão estar na ambiência correta. Ali é um grupo normalmente é seguro, que as pessoas podem conversar sobre as suas vulnerabilidades, e isso faz ele impulsionar
a liderança. E outras técnicas, né, como terapia, hipnoterapia, tantas outras que existem no mercado para ampliar a consciência. Porque a partir do momento em que o líder amplia a sua consciência, ele vai ter coragem de mostrar as suas fraquezas e de liderar melhor. Perfeito. E o que separa um gestor comum de um líder de verdade? Justamente a autoconfiança. Isa, uma pessoa autoconfiante, ela não procrastina, ela não perde o foco. Ela fica conectada com as pessoas de forma genuína e não por interesse. Então, muitas vezes, outras pessoas, vou procurar fulano, mas só porque ele precisa. Por que não procura antes para tomar um café, para falar de coisas triviais? Sim. Entendeu? Então, um líder que tem uma autoconfiança forte, inabalável, ele tem uma postura totalmente diferente de um gestor comum. Um gestor que acorda cedo, tá esgotado, pega trânsito, chega no trabalho já estressado, brigando às vezes com todo mundo, Sim. ou se trancando no seu próprio lugar. E um líder, não. Um líder que tem autoconfiança inabalável, ele vai lá, executa o que tem que ser executado, lidera, direciona, mostra o caminho. E isso faz toda a diferença. Ele realmente está presente, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E estar presente é muito importante, o que você falou. Porque, por exemplo, tem muitos líderes que você vai conversar, de repente a pessoa pega o celular. E nesse momento, a sensação que eu tenho quando alguma pessoa faz isso é que deu as costas. Então, a falta de respeito, né? É o novo dar as costas. É o novo dar as costas. E o estar presente é aqui, olhando nos olhos da pessoa, ouvindo, interagindo e entendendo de fato como que você pode ajudá-la. Perfeito. E a liderança do futuro, ela não será de quem grita mais, será de quem ouve melhor. O que você considera sobre isso? Eu acredito que, assim, Isa, gritar nunca levou a lugar nenhum. Ninguém. Eu nunca vi ninguém ganhando aos gritos e tendo uma boa imagem. Hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com a nossa imagem. Quem a gente é e o que a gente quer transmitir. Então, o líder do futuro tem muito mais a ver com comportamento. Diplomas são válidos, MBA, pós, etc. são muito válidos. A gente não pode esquecer disso, porque isso leva para uma educação melhor. E uma educação melhor é o que o mundo está precisando. Mas a parte comportamental, as competências, as habilidades, desenvolvimento, saber fazer uma boa gestão de tempo, ter uma boa organização, saber se comunicar bem, ter diplomacia, para mim são características e habilidades que grito nenhum resolve. Perfeito. A gente pode falar um pouquinho mais da característica diplomacia? Por que ela é tão importante para um líder? Quando a gente pensa no diplomata, a gente sempre pensa numa pessoa polida, bem educada, que sabe usar as palavras certas e que consegue chegar aos resultados esperados sem precisar gritar. Então, e eu gosto muito da palavra diplomacia em vez da palavra político. Sim. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho que ser político dentro da companhia. Eu não acredito nisso. Não, traz uma conotação ruim, né? Infelizmente, sim, porque a gente tem uma visão feia dos políticos, né? E o diplomata, não. O diplomata é aquela pessoa que tem uma conexão genuína, de verdade. Sim. Quando a gente fala de ser político, parece algo meio falso. Quando a gente é diplomata, não. Quando a gente é diplomata, a gente realmente está interessado na outra pessoa. Sim, no que ela precisa, e não é um interesse não genuíno, né? Não, e é educado, e é elegante, né? E o mundo tá precisando de mais elegância. Perfeito. De mais gente que se preocupe com os outros, né? O ego é nosso pior inimigo, Isa. Mas discorra mais sobre isso. Por que o ego é nosso pior inimigo? Isa, o ego, ele fecha as relações. Quando você tem o ego elevado, você não quer ouvir ninguém. Só a sua opinião importa. E tudo que você fizer, você vai sempre caminhar para o seu interesse. E quando a gente fala de ser humano, o interesse é comum, né? Sim. O interesse não pode ser único. Eu não vi nada na Bíblia, por exemplo, falando que você tem que ter um ego forte. Pelo contrário, que você tem que ter colaboração. Que humildade, né? Humildade. Que a gente tá aqui para ajudar uns aos outros. E não para ajudar a mim mesma. Então, o ego pode ser nosso pior inimigo e pode destruir. Porque quando as pessoas têm ego elevado, pode perceber, elas acabam ficando isoladas ao longo do tempo. Porque se ela quer ficar sozinha, então ela vai ficar sozinha. Que o ego dela vai dominar. E sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Inclusive, deve ter muitos líderes solitários por aí, né? Tem. E líder solitário eu entendo.
Porque o que acontece? A liderança, ela é solitária, Isa. Tem um momento em que o líder, o executivo, ele tem que tomar uma decisão. Ele não tem ninguém para perguntar. É só dele. Tem muitos assuntos confidenciais. E ele tá ali com aquela dor, com aquela necessidade de pedir opinião. Sim. Mas é só ele. É confidencial, ele não pode compartilhar com o time, ele não pode compartilhar com pares. Então, a liderança é solitária. Por isso que existem mentorias, por isso que existem outras formas dos executivos não se sentirem tão sozinhos. Porque a cadeira de líder, ela é solitária, ela é dura. Quantas vezes, eu tenho certeza que os líderes que estão assistindo esse podcast vão se identificar, eles não almoçaram sozinhos. Sozinhos, com seus próprios pensamentos, seus próprios problemas ali. E a comida, quantas vezes desceu engasgada? Porque não tinha com quem compartilhar. E isso afeta diretamente a saúde mental dos líderes, dos executivos. Por isso que a gente tem que olhar para isso. Por isso que eu me tornei palestrante, mentora de executivos, para apoiar e dar a mão para essas pessoas. Porque eu já estive na cadeira e eu sei como é duro você não ter ninguém com quem contar. Imagino, e além dessa sua skin leader, palestrante, mentora, agora a gente também tem a Érica, criadora de conteúdo. Eu quero que você me conte um pouquinho de como que está sendo essa fase e quais características você acha importante que você tem transpassado para os seus seguidores. Dá um conselho para o pessoal. Ser criadora de conteúdo era um desejo antigo e um desafio ao mesmo tempo, né? Equilibrar tantos pratinhos da minha vida foi realmente um desafio, mas é algo que eu sou apaixonada. Justamente para transmitir conhecimento às pessoas. Porque acredito que quanto mais as pessoas têm conhecimento, seja do meu produto, seja de outros temas que eu trago, melhor. Então, dicas que eu trago para as pessoas. Esteja ao lado de pessoas que vão te levar e alavancar a sua carreira no meio digital. E estuda. Entenda de inteligência artificial, entenda dos programas, até os básicos mesmo. O Canvas não é tão simples de usar assim, mas tem que entender. Tem cursos muito simples hoje na internet que podem ajudar as pessoas. Porque quanto mais exposto a gente tiver, duas coisas vão acontecer. Mais você vai ficar conhecido e mais você vai ajudar. E você falou de inteligência artificial, impossível não falar dela, né? Não, quando a tá gente aí, fala né? de conteúdo. Exato. E, inclusive, eu perguntei aqui pro ChatGPT, agora no Pode Tudo a gente tem esse momentinho do que tá rolando nos top trends aí. E, no caso, o nosso tema são as dores emocionais dos executivos. E quero que você reaja rapidinho a cada uma delas. Vamos começar com como equilibrar vida pessoal e profissional sem culpa. Acho que isso é uma dúvida muito grande das pessoas. Nossa, que pergunta excelente. O ChatGPT tá entendendo bem, né? Hoje eu acho, Isa, que a vida tá muito corrida. A gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Parece aquele filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Não sei se você assistiu. E é exatamente assim. O problema é quando a pessoa desconecta e ela sente culpa por isso. Porque ela tem a necessidade de estar o tempo todo produzindo. Ela não precisa estar o tempo todo produzindo. Se ela programar, inclusive, os momentos de descanso, ela vai conseguir fazer isso sem culpa. Sério? Programar momentos de descanso? Programar momentos de descanso. Então, eu tenho a minha agenda, inclusive, com o horário do cafezinho. Exatamente. E um ponto muito importante é não procrastinar, Isa. Porque se você fizer na sua vida profissional o que você tem que fazer, e depois, na sua vida pessoal, o que você tem que fazer, você vai conseguir ficar 100% presente com a sua família, sem a culpa de não estar naquele momento na tua vida profissional. Porque você fez o que tinha que ser feito. Sim. Então, assim, se algo depende de você, por que você vai deixar pra depois? Então, faz agora. Se programa pra fazer o mais rápido possível. Sim, entende? tirar da frente, né? Tirar da frente. Eu falo muito disso. Inclusive, tem um método, um protocolo, que eu já falei em algumas palestras, mas eu não vou divulgar aqui. Por quê? Fiquei curiosa Segredo agora. de Estado. Vai ter que te contratar para dar palestra. Maravilhoso. E como que o executivo ele lida com o medo constante de falhar? O medo paralisa as pessoas, Isa. Sim. Ele paralisa. Tenho certeza que o GPT trouxe essa pergunta porque tem muitas pessoas que têm medo. Mas o que pesa mais? O medo ou a sua vontade de fazer? O medo ou a sua vontade de crescer? O medo ou a sua liberdade? Então, o insight que eu trago aqui para os executivos que estão assistindo o Pode Tudo é: coloque na balança o que pesa mais. O seu medo que está te paralisando ou o resultado que você espera. Esse insight, ele muda tudo.
Porque a hora que coloca na balança, vai ver que o medo vai ficar pequeno diante das oportunidades que podem ser alavancadas para frente. Maravilhoso. E como administrar o estresse sem prejudicar os relacionamentos ao meu redor? Também é um desafio, né? É um desafio, né? Mas assim, ninguém tem culpa do trânsito que você pegou hoje pra chegar até aqui, levou 2 horas, entende? Então, quando você se coloca no lugar do outro, você entendeu tudo. Você, as pessoas passam por diversas situações que ninguém tem culpa de nada. Então, quando você entender que ninguém tem culpa do que acontece com você, você não vai descontar, não vai ter estresse em cima de outras pessoas. Você vai conseguir controlar isso. E outra, parece que bobagem, parece que eu tô sendo prolixa, mas é a organização e o fortalecimento mental que vai te trazer tudo isso. Porque quando você tiver clareza de tudo o que você tem que fazer, da tua mente forte, de como você consegue lidar com as suas emoções, porque a emoção ela vai vir, o estresse ele vai vir. Tô estressado, cheguei, 2 horas depois, cheguei aqui, o caminhão quebrou na Marginal Tietê, não sei. Essa emoção ela vai vir. Sim. Mas como você lida com ela? É isso que muda a regra do jogo. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Os maiores amigos do executivo são a autoconfiança e a organização. Enquanto os inimigos são o medo e a procrastinação. Perfeito. É um bom resumo? É um bom resumo. É um bom resumo. É excelente. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Entendeu tudo. Maravilhoso. A gente está caminhando aqui para o final, mas tem uma pergunta aqui do ChatGPT que eu achei muito interessante, que é como manter a motivação quando tudo depende de mim. Eu acho que, inclusive, cruza ali com a questão da solidão do executivo, né? Cruza. E você me fez lembrar de uma pessoa que, recentemente, essa semana, inclusive, me perguntou se eu tomava algum remédio para manter a minha energia lá em cima. E eu falei que não. Eu falei, a minha energia, ela é recarregada diariamente. Eu entendendo o meu propósito. Então, quando a gente tem o propósito bem definido, quando a gente tem clareza, quando a gente tem fortalecimento mental, a gente consegue ter sempre o nosso propósito, o nosso porquê ali, que a gente vai manter a nossa energia lá em cima. Por que eu faço o que eu faço? Tá tudo definido, porque eu tenho o meu propósito muito claro pra mim. Eu faço o que tem que ser feito. Eu não fico esperando o outro fazer. Eu não fico lamuriando. Eu não fico reclamando. Eu prefiro executar. Tá bom, deixa que eu resolvo. Esse é o meu jeito de manter a energia. E é uma resposta que eu dou aí pro GPT. Como manter a motivação. Porque muitas vezes a gente fica sempre falando assim, eu não fiz isso por conta do outro, eu não sou promovido por causa do outro. Tira o outro da boca, né? É isso, é sempre sobre você. E quando você olha no fundo dos seus olhos, olhando no espelho, e você fala, é por mim? Pronto, você consegue manter sua energia. Claro, associado a outras práticas, né? Tendo uma boa noite de sono, fazendo esportes. Eu pratico atividade física todo dia. Isso ajuda você a ter o seu foco ali, meditando. Muita gente não tem a prática de meditação diária. A meditação diária te conecta com a tua respiração, te conecta com o seu eu. Leitura. Então, desconecta um pouco de telas. Eu gosto de ler o livro eletrônico, tá tudo bem. Mas leia, assim, procure informações, conhecimento. Sim. Eu não consigo ler livros. Esse ano, sabe quantos livros eu já li esse ano? 8 livros. Arrasou. A gente tá em 9 meses. Arrasou. Pelo menos um ali por mês. Livros assim. Mas por quê? Porque eu gosto de conhecimento. E quando a gente consegue terminar um livro, por exemplo, a minha mente tá vendo que eu tô tendo resultado. Eu adoro também a sensação de terminar um livro. Exatamente. Quando você termina um livro, o que a sua mente diz pra você? Eu quero mais. Sim. E diz missão cumprida também, né? Diz missão cumprida. Por que a gente fica ali na internet toda hora, no Instagram, nas redes ali, naquele scroll infinito, né? Porque o nosso cérebro tá tendo resultado rápido. O vídeo começa e termina. Quando você viu, passou 2 horas. Sim. E aí você não fez nada. O que tá gerando pra você? Dopamina rápido. E quando a sua dopamina sobe rápido, a sua energia cai rápido também. Então tem toda uma estratégia pra você manter a sua energia lá em cima. Sim, as pessoas não estão levando a sério que o vício em dopamina tá contaminando muita gente, dopamina rápido não é bom. Quer dopamina mais tranquila? Faça academia. É isso. Perfeito, Érica. Que papo maravilhoso. A gente já tá indo pro final. Mas antes, deixa um recado pros executivos. Se você deseja ampliar a sua consciência e seus resultados, fortaleça a sua mente. Tenha autoconfiança,
foco e faça o que precisa ser feito. Com isso, você vai se tornar um executivo imbatível. E as suas redes sociais para quem quiser sua ajuda nesse processo? Estou lá como ericarattori.oficial. Me encontre em todas as redes assim. Até no LinkedIn? LinkedIn é só Erica Rattori. Perfeito, pessoal. Eu sou Isabela Pascucci, jornalista. A gente está aqui no canal da Central do Conteúdo. Você pode também nos seguir no Instagram e o Instagram do O Pode Tudo, que a gente vai divulgar esses cortes desse episódio maravilhoso lá. E esse episódio, esse podcast, esse canal é feito com a produção da CDC Estúdio Produtora. Se você precisar de produção em São Paulo, chama lá. E se quiser participar do Pode Tudo, também. Muito obrigada, Érica. Eu que agradeço, Isabela. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer. Tchau, tchau.